Olá pessoal, tudo bem? Tamar aqui. O que são as 7 trombetas do Apocalipse? Qual o significado de trombeta na Bíblia? Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre os 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Neste vídeo eu vou focar nas 7 trombetas. Fique comigo e esclareça as suas dúvidas. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, deixe o like aí pra gente e compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas possam ser abençoadas. Vem comigo! Nós estamos aguardando a volta de Cristo para buscar a sua igreja. A Bíblia nos diz que Cristo vem para buscar um povo seu, especial e zeloso de boas obras. Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52, que a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, ele vem ao som de trombeta, mas somente os mortos em Cristo ouvirão dos sepulcros e ressuscitarão. E somente os vivos salvos em Cristo ouvirão, serão transformados em um corpo de glória e subirão para encontrá-lo nos ares e ser levado por ele às mansões celestiais para desfrutar das bodas do Cordeiro. O Espírito Santo deixará de resistir ao anticristo, que passará a ter liberdade para agir e cumprir o seu papel no cumprimento da história. Terá início o período de 7 anos de tribulação na terra, enquanto a igreja estará com Cristo na glória, participando das bodas do Cordeiro. O anticristo selará um tratado de paz global, e especialmente com Israel e o povo de Deus, e o mundo passará por 3 anos e meio de uma falsa paz. Porém, após esses 3 anos e meio, o anticristo romperá o pacto de paz, e se seguirão outros 3 anos e meio de muita perseguição, dor e sofrimento. É a segunda metade da semana de 7 anos. Esse período é chamado de Grande Tribulação. Esse período de tribulação virá para se cumprir a justiça de Deus sobre todos aqueles que rejeitaram o seu Filho Jesus Cristo como Salvador da humanidade. Trombetas na Bíblia sempre aparecem em situações de aviso, como para anunciar o ano do jubileu, para reunir a congregação quando o povo estava no deserto, para reunir somente os líderes do povo, para partir de onde estavam ou para ir para a guerra. Um atalaia tocava a trombeta para avisar o povo quando o inimigo se aproximava. Também tocavam a trombeta quando voltavam vitoriosos de uma batalha ou quando um rei era coroado. O salmista disse no Salmo 47, versículo 5, que Deus subiu com júbilo. Cristo subiu ao céu ao som da trombeta. As 7 trombetas do Apocalipse aparecem no capítulo 8, quando o 7º selo é aberto e antes das trombetas serem tocadas. Acontece não 1 minuto de silêncio na terra em respeito aos mortos, mas quase meia hora de silêncio no céu. Tamanha será a calamidade quando os 7 anjos tocarem as trombetas. Os versículos que antecedem o toque das trombetas nos mostram que estes juízos de Deus ocorrem em resposta ao clamor dos justos por justiça. Todas as vezes que não vemos a justiça ser exercida e clamamos por justiça, Deus está ouvindo. E naquele dia a justiça será cumprida, porque a sua palavra não voltará atrás. Primeira trombeta. Ocorre uma chuva de pedriscos de gelo misturado com fogo, e este fogo queima 1/3 da terra, incluindo 1/3 das árvores, das florestas e matas. 1/3 de toda a vegetação é queimada. Isso trará como consequência uma série de acidentes e eventos que vão abalar a sociedade, tanto geográfica como economicamente. Segunda trombeta. Quando o segundo anjo tocar a sua trombeta, João viu como se fosse um grande monte ardendo em fogo que foi lançado no oceano. 1/3 dos oceanos e mares se tornam em sangue. 1/3 das criaturas marinhas morrem e 1/3 das embarcações são naufragadas.
Pessoas que estiverem nos mares, como consequência, também morrerão. E cidades litorâneas muito provavelmente serão impactadas com tsunamis gigantescos. Terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela chamada Absinto. Ela cai ardendo como uma tocha e vai de encontro a 1/3 dos rios e sobre as fontes das águas. 1/3 das águas se tornam em absinto. Eu não sei se você sabe, mas menos de 3% da água da Terra está fora dos oceanos. Mas desses 3%, a maior parte está em geleiras e nas calotas polares. Mais de 99% do gelo, inclusive, está na Groenlândia e na Antártida. Nós só temos, então, 0,65% da água da Terra em rios, lagos e em lençóis freáticos. Ou seja, a água doce é um recurso muito escasso. E 1/3 dessas águas ainda se tornarão amargas. Por isso, muitos homens morrerão ao beber dessas águas amargas. É o juízo de Deus. Quarta trombeta. Quando o quarto anjo tocou a trombeta, 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas se apagam. Todos os dias, quando a luz do sol deveria estar brilhando, durante 4 horas haverá completa escuridão. E da mesma forma, à noite, durante 4 horas haverá completa escuridão, pois a lua e todas as estrelas deixarão de dar o seu brilho. A terra sentirá as consequências dessa alteração na natureza. João olhou e ouviu um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Quinta trombeta. Ao soar a quinta trombeta, Satanás receberá a chave do poço do abismo. Ele abrirá o poço, e de dentro do poço sairá uma fumaça que escurecerá toda a atmosfera terrestre. E da fumaça surgirão enxames de gafanhotos com veneno de escorpião. Eles não se alimentam de folhas como gafanhotos normais e não têm nenhum interesse em devastar as plantações, mas atacarão somente os seres humanos que não têm o sinal de Deus. Não são gafanhotos normais, como os que são consumidos no sul do México, em alguns países da África, ou os que você encontra para comprar nas feiras da Tailândia ou da China. Não. Esses gafanhotos são demônios, comandados pelo anjo do abismo, chamado de Abaddon, em hebraico, ou Apolion, em grego, e só não matarão os homens porque não lhes será permitido. A missão deles é atormentar por 5 meses os homens sem Deus, provocando dores como a da picada de escorpião. As pessoas tentarão se suicidar para escapar desse tormento, mas a morte fugirá deles. Sexta trombeta. E tocou o 6º anjo a trombeta, e foram soltos 4 anjos que estavam presos junto ao rio Eufrates. Estes 4 anjos estão reservados e preparados para entrar em ação e liderar um exército de 200 milhões de soldados e matar 1/3 dos homens que estiverem na terra. E a Bíblia diz que a hora, o dia, o mês e ano já estão definidos para isso ocorrer. O toque da 6ª trombeta já tem data e hora marcados e reservados no calendário de Deus. 7ª trombeta. Quando o 7º anjo tocar a sua trombeta, haverá no céu grandes vozes dizendo: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos, que estão assentados em seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva.
Muitos, mesmo assim, ainda não se arrependerão. A única maneira de você escapar disso é não estar na terra durante a grande tribulação. E para isso você precisa aceitar e receber Jesus Cristo como seu Salvador. Porque antes da grande tribulação, antes dos selos, trombetas e taças do Apocalipse, ele virá para buscar o seu povo. E isso pode ocorrer hoje ou a qualquer momento. Se você acredita, isso ocorrerá. E se você não acredita, também ocorrerá. Se você crê, Jesus vem. E se você não crê, Jesus vem. Qual a sua escolha? Receba hoje Jesus e não há motivos para se preocupar com a grande tribulação. E aí, qual a sua opinião sobre tudo isso? Qual a sua decisão? Deus te abençoe. Grande abraço, beijo no coração. Fica com Deus.